Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero lançar aqui no YouTube e é uma série de cursos, então toda quinta-feira, a partir de hoje, nós teremos conteúdos de curso de maquiagem aqui no meu canal. Então, se você quer aprender algumas técnicas, algumas dicas que são passadas em cursos profissionais pagos, assistam os vídeos de quarta-feira, de quinta-feira, aliás. Os vídeos de terça-feira são destinados a dicas, a alguns truquezinhos que eu quero passar para vocês. Então não percam os vídeos de terça também, porque eles estão muito especiais e já tem toda uma série de conteúdo que eu já listei para poder trabalhar e para poder passar aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o vídeo de hoje é o vídeo que nós iremos falar um pouco sobre os pincéis. Eu não sei se você sabe para que serve cada tipo de pincel, mas se você não sabe, você vai descobrir agora. Bora lá? Vamos pro vídeo! Bom, existem três tipos principais de pincéis que nós podemos denominar, que são os pincéis de cerdas naturais, os pincéis de cerdas sintéticas e o pincel Dual Fiber, que é uma combinação das duas coisas. Mas os dois principais mesmo são os de cerdas naturais e os sintéticas, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Tá, Vitória, mas e aí, como é que funciona essas coisas? Como que eu identifico um pincel de cerda natural e um pincel de cerda sintética? Bom, vamos lá. O pincel de cerda natural, esse aqui, por exemplo, não liguem pra sujeira, tá, gente? Olha, tá saindo uma sujeirinha aqui, mas tudo bem. O pincel de cerda natural, ele tem como características algumas coisas. Por exemplo, as suas cerdas, elas são todas de uma mesma cor, ou seja, elas podem ser ou escuras, como é o caso deste pincel, ou claras, totalmente brancas. Então, essa é uma das características para você identificar. Uma outra característica muito comum em pincéis de cerdas naturais é a maciez das cerdas. Você vai perceber que um pincel de cerda natural tem as cerdas muito mais macias. E isso é muito perceptível ao toque. Então, para você identificar isso, toque no pincel, sinta o pincel caso não haja uma descrição. Essas duas características são as duas características mais principais. Mas temos outras, por exemplo, os pincéis de cerdas naturais, eles não têm muito brilho nas cerdas, eles são um pouquinho mais foscos, diferente dos sintéticos. Os sintéticos, por exemplo, eles podem ter variações de cores. Esse aqui que eu tenho, ele tem um degradê nas cerdas. Vocês conseguem ver a partir disso aqui, ó. Ele tem um degradê nas cerdas, ou seja, ele não é todo de uma cor, mas ele também pode ser todo de uma cor, só que colorido, por exemplo. Existem pincéis verdes, rosas, coloridos, as próprias cerdas têm várias cores. Essas são características de pincéis de cerdas sintéticas. Outra coisa, ele não tem uma maciez tão boa quanto o pincel de cerda natural. Essa é uma característica específica do natural. E as cerdas do sintético, ela tem um brilho maior, ela tem um brilho nas cerdas que facilita identificar isso neles também. Esse meu pincel, ele é de cerdas sintéticas, como vocês podem ver, e eu consigo identificar isso nele por causa desse degradê de cores que ele apresenta. E o pincel Dual Fiber, caso você não conheça, é um pincel desse tipo. O que seria isso Dual Fiber? Ele tem as duas cerdas, ou seja, ele tem a cerda sintética e a cerda natural. Tá vendo? Eles geralmente são nessa tonalidade, preto com branco, certo? Então, vamos lá. Para que eu uso o pincel de cerdas naturais? O pincel de cerdas naturais você vai utilizar para aplicar produtos em pó ou produtos compactos, ou seja, pó compacto, sombras, ela pode ser tanto a sombra solta como a sombra compacta também. Você pode usar para aplicar iluminador, blush, contorno em pó,
Todos os produtos em pó ou compactos que você utilizar na maquiagem, você utiliza o pincel de cerdas naturais. Agora, o pincel de cerdas sintéticas você vai utilizar para usar os produtos cremosos ou líquidos. O que seria isso? O corretivo, a base, sombras líquidas ou sombras cremosas. Todos esses produtos você vai utilizar o pincel de cerda sintética. Se você utiliza um pincel de cerdas naturais para fazer a aplicação de produtos líquidos ou cremosos, você vai perceber que as cerdas vão ficar um pouco engrunhadas, assim, grudadas. Ele gruda muito mais as cerdas, porque não é o pincel próprio para isso. Você pode utilizar, claro, mas você vai perceber que o pincel vai ter uma característica diferente se você utilizasse o de cerdas sintéticas. Agora, o pincel Dual Fiber, você pode usar ele para as duas funções, tanto para aplicar produtos em pó, quanto para aplicar produtos líquidos. Uma outra função do pincel sintético é para aplicação de primer, de hidratante, que você queira estar utilizando, protetor solar e etc. Esses são os tipos que nós utilizamos na maquiagem, pincéis de cerdas naturais e sintéticas, e eles se adequam melhor com esses tipos de produtos que eu passei para vocês. Isso não significa que você não possa usar. Por exemplo, eu sou iniciante, eu tenho poucos produtos, eu não tenho um pincel de cerdas naturais para poder aplicar um produto em pó, ou eu não tenho um pincel de cerdas sintéticas para poder aplicar um produto líquido. Não significa que por você não ter, você não possa aplicar. Você pode, você só vai perceber que existe uma diferenciação quando você aplicar com o tipo de pincel ideal. Mas, se você precisar aplicar porque não tem, pode aplicar, não tem problema. Faça a higienização do seu pincel e a lavagem também dele e sempre mantenha ele limpo para fazer as aplicações. Eu vou trazer um vídeo também com dicas de como eu lavo também os meus pincéis e higienizo eles. Quem é maquiador sabe que precisamos ter higienizadores de pincéis, porque entre um atendimento ou outro nem sempre a gente consegue lavar, porque às vezes a gente, no decorrer dos atendimentos, é um atendimento atrás do outro, não tem como você ficar lavando o pincel, porque não vai secar. Mas existem alguns produtos que você utiliza nas cerdas que tem uma secagem mais rápida e acaba fazendo uma limpeza neles para você poder aplicar e usar em outras clientes. Eu também vou trazer nesse vídeo de lavagem algumas dicas que você deve tomar, algumas orientações dos cuidados que você deve ter com os seus pincéis para que eles não estraguem. Pincéis de madeira, por exemplo, se você não tiver um cuidado com ele, a chance dele apodrecer mais rápido e acabar quebrando é muito maior. Esse foi o nosso vídeo de pincéis, é uma aula muito simples e rápida para que vocês consigam absorver o conteúdo e colocar em prática, que é o principal. Eu espero que vocês tenham gostado, não percam os próximos vídeos, tanto terça quanto quinta. Quinta-feira que vem nós já teremos outro conteúdo de curso para vocês poderem aproveitar. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e também de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal, né? E compartilhar esse vídeo e curtir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!